Olá, sou o Dr. João Silva e dediquei minha carreira aos cuidados com a saúde dos idosos. É um privilégio compartilhar algumas informações importantes com vocês hoje sobre como reconhecer mudanças sutis, mas significativas, em nossos entes queridos mais velhos. Alguém que você ama começou a apresentar mudanças sutis, mas preocupantes, no último ano. Muitas pessoas presumem que a morte na velhice acontece de repente, mas a verdade é que o corpo frequentemente envia avisos silenciosos meses, às vezes, até um ano antes que a vida chegue à sua fase final. O problema é que a maioria das pessoas não percebe esses sinais porque parecem pequenos no início. É só mais tarde, olhando para trás, que as famílias percebem que as pistas estavam lá o tempo todo. Mas aí é tarde demais para se preparar, tarde demais para fazer essas últimas lembranças valerem a pena. Neste vídeo, vamos falar sobre 5 sinais-chave que frequentemente aparecem um ano antes de uma pessoa idosa falecer. Alguns deles podem ser coisas que você notou, mas descartou, como apenas parte do envelhecimento. Outros podem ser mudanças que parecem menores, mas que na verdade sinalizam o declínio gradual do corpo. Reconhecer esses sinais cedo lhe dá a oportunidade de oferecer um cuidado melhor, valorizar momentos significativos e, o mais importante, garantir que a fase final da vida do seu ente querido seja preenchida com conforto, dignidade e paz. Fique conosco até o final, porque esses 5 sinais podem ajudá-lo a se preparar emocional e praticamente para o que está por vir. Quando você entende o que está acontecendo, não será pego de surpresa. Você será capaz de aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta com aqueles que ama. Agora vamos começar. Número 1. Perda de peso significativa. Um dos primeiros e mais reveladores sinais de que uma pessoa pode estar se aproximando do último ano de vida é a perda de peso não intencional. No início pode parecer sutil, um cinto que de repente precisa ser apertado, roupas que parecem mais largas, ou um apetite antes vigoroso que começa a diminuir. Muitas famílias descartam isso como apenas parte do envelhecer, mas a verdade é que perder peso sem tentar raramente é um bom sinal. Frequentemente indica que o corpo não está mais absorvendo nutrientes eficientemente. A massa muscular está diminuindo e os sistemas essenciais estão desacelerando. O envelhecimento naturalmente leva a alguma perda de músculo, mas quando acontece muito rapidamente, é um sinal de que algo mais profundo está ocorrendo. O corpo pode estar com dificuldade para digerir os alimentos adequadamente, ou a pessoa pode não ser mais capaz de processar proteínas eficazmente, levando ao desgaste muscular. Essa perda de força não apenas torna o movimento mais difícil, aumenta o risco de quedas, enfraquece o sistema imunológico e deixa a pessoa vulnerável a infecções. Outra razão para a perda de peso no último ano de vida são as mudanças no apetite. Muitos idosos simplesmente não sentem fome como antes. Seu paladar diminui, a comida já não parece agradável, e eles podem começar a pular refeições ou comer porções muito menores. Isso não é apenas uma questão de preferência, é uma mudança fisiológica. O corpo, sentindo que está começando a desligar, não sinaliza mais ao cérebro para buscar comida com tanta frequência. O resultado: menos energia, menos força e um declínio gradual na saúde geral. E depois, há o papel das condições médicas subjacentes. A perda de peso é um sintoma comum de doenças crônicas como câncer, insuficiência cardíaca ou doença renal, todas as quais podem começar a progredir muito antes que sintomas mais óbvios apareçam. Mesmo condições como depressão ou declínio cognitivo podem levar à redução da alimentação, causando uma espiral descendente, onde o corpo não está recebendo combustível suficiente para se sustentar. Algumas famílias tentam resolver o problema incentivando seus entes queridos a comer mais, oferecendo comidas favoritas ou suplementando refeições com bebidas proteicas. Mas se o peso continua a cair, apesar desses esforços, é importante reconhecer que o problema não é apenas a dieta.
É o corpo se preparando para uma transição mais profunda. Nesta fase, forçar grandes refeições pode não ajudar. Em vez disso, focar no conforto em alimentos fáceis de comer e na hidratação pode fazer uma diferença maior na manutenção da qualidade de vida. Se você notar uma perda de peso significativa em um ente querido idoso, especialmente se ele estiver comendo menos, sentindo-se mais fraco ou com dificuldade para se manter ativo, é hora de prestar atenção. Isso não é apenas sobre aparência física, é sobre o corpo enviando uma mensagem. E entender essa mensagem agora pode ajudá-lo a se preparar para o caminho à frente, com clareza, compaixão e a capacidade de tornar cada momento restante significativo. Número 2. Fadiga extrema e fraqueza. Uma das mudanças mais notáveis no ano que antecede o fim da vida é uma fadiga profunda e persistente que não desaparece com o descanso. Não é apenas sentir-se um pouco cansado após um longo dia, é uma exaustão profunda que faz com que até mesmo tarefas simples pareçam esmagadoras. Sair da cama torna-se um desafio, atravessar o cômodo exige esforço e atividades que antes pareciam rotineiras, como cozinhar, vestir-se, ou mesmo manter uma conversa começam a parecer exaustivas demais. Isso não é apenas resultado do envelhecimento, é um sinal de que o corpo está conservando sua energia restante. À medida que a função dos órgãos começa a diminuir, o corpo começa a priorizar o que é mais essencial. O coração não bombeia com tanta eficiência, a circulação enfraquece e os músculos não recebem o mesmo nível de oxigênio que antes. É por isso que muitos idosos, em seus meses finais, se sentem fracos, instáveis e incapazes de sustentar o mesmo nível de atividade que antes desfrutavam. Outro fator-chave é a desaceleração metabólica. O corpo é projetado para produzir e usar energia, mas à medida que se prepara para sua fase final, essa energia é redirecionada. Em vez de abastecer o movimento, o corpo muda para a preservação. É por isso que alguém em declínio pode começar a dormir, mas precisar de cochilos mais longos durante o dia e achar mais difícil ficar acordado por longos períodos. Alguns podem até experimentar quedas repentinas de energia, onde parecem bem em um momento, mas completamente exaustos no seguinte. Mas talvez a parte mais dolorosa desse processo seja o impacto emocional da fadiga. Muitos idosos que antes se orgulhavam de sua independência começam a se sentir frustrados ou até envergonhados por não conseguirem fazer o que costumavam. Eles podem se retrair de conversas, evitar interações sociais ou parar de se envolver em hobbies, não porque não se importam, mas porque simplesmente não têm energia. Isso pode levar a um ciclo de isolamento, onde eles param de tentar completamente, o que apenas acelera o declínio. Para as famílias que observam um ente querido passar de ativo e engajado para exausto e retraído, pode ser doloroso. É fácil presumir que estão apenas sendo preguiçosos ou que precisam se esforçar, mas a realidade é que forçar a atividade não ajudará. O que mais importa é entender seus limites, permitir que descansem quando necessário e tornar seus dias restantes o mais confortáveis possível. Se você notar um ente querido experimentando fadiga profunda e contínua, que não é aliviada pelo descanso, encare isso como um sinal de que o corpo dele está passando por uma grande transição. Este é o momento de valorizar as conversas, criar momentos de paz e apoiá-los sem expectativas. Porque no final, o que mais importa não é o quanto eles podem fazer, mas que se sintam amados, compreendidos e à vontade. Número 3. Aumento da confusão cognitiva ou retraimento. À medida que uma pessoa se aproxima da fase final da vida, uma das mudanças mais impressionantes pode ser vista em como ela pensa, se comunica e interage com os outros. Você pode notar que alguém que antes era perspicaz e engajado começa a esquecer as coisas com mais frequência, tem dificuldade para acompanhar conversas, ou parece desorientado em lugares familiares. Eles podem se repetir, esquecer nomes,
ou perder a noção do tempo mesmo que nunca tenham tido problemas de memória antes. Essas sutis mudanças cognitivas podem acontecer meses ou mesmo um ano inteiro antes da morte. Isso não é apenas o esquecimento cotidiano. O cérebro, como qualquer outro órgão, requer um fluxo constante de oxigênio e nutrientes para funcionar corretamente. Mas à medida que a circulação enfraquece e o suprimento de oxigênio para o cérebro diminui, a função cognitiva começa a declinar. A pessoa pode ficar facilmente confusa, ter dificuldade em tomar decisões ou lutar para reconhecer pessoas e lugares que conhece há anos. Em alguns casos, podem até ter breves momentos de lucidez, seguidos por episódios súbitos de confusão, quase como se sua mente estivesse entrando e saindo de foco. Outro sinal comum é o retraimento emocional. Alguém que se aproxima do fim da vida muitas vezes perde o interesse em interações sociais. Você pode notar que falam menos, se envolvem menos, ou passam longos períodos simplesmente sentados em silêncio. Não é que não se importem com seus entes queridos, é que seu cérebro não processa mais emoções e engajamento da mesma maneira. As conversas se tornam cansativas, ambientes barulhentos parecem opressores e, eventualmente, muitos idosos se retiram para seu próprio mundo. Você também pode notar mudanças no humor e no comportamento. Alguns indivíduos se tornam mais irritáveis, ansiosos ou facilmente frustrados. Outros parecem extraordinariamente calmos, distantes ou indiferentes a coisas que antes lhes importavam. Isso não é apenas uma mudança de personalidade. Muitas vezes é resultado do cérebro se ajustando ao declínio do corpo. À medida que a função cognitiva diminui, as emoções se tornam mais difíceis de expressar e a pessoa pode parar de reagir a situações da maneira como costumava. Para os membros da família, esta fase pode ser especialmente difícil. Ver um ente querido perder o contato com a realidade ou se afastar emocionalmente pode parecer como perdê-lo antes que ele realmente se vá. Mas é importante lembrar que isso não é algo que eles possam controlar. Em vez de tentar trazê-los de volta às conversas, a melhor coisa que você pode fazer é encontrá-los onde eles estão. Fale com gentileza, ofereça segurança e entenda que mesmo que nem sempre respondam, eles ainda podem sentir sua presença. Se um ente querido está se tornando mais esquecido, mais confuso ou menos engajado, não ignore. Estes são frequentemente sinais precoces de que o corpo e a mente estão se preparando para a transição final. Este é um momento para ser paciente, valorizar momentos de silêncio e focar em criar um ambiente que pareça seguro, familiar e pacífico. Porque mesmo quando as palavras desaparecem, o amor e o conforto ainda podem ser sentidos. Vamos para o número 4. Número 4. Infecções frequentes e cicatrização lenta. À medida que o corpo começa a desacelerar, um dos sinais físicos mais claros é um sistema imunológico enfraquecido. Você pode notar que alguém que raramente ficava doente antes agora parece pegar todo o resfriado, toda a gripe, toda a pequena infecção que aparece. O que costumavam ser doenças menores, agora levam muito mais tempo para se recuperar e feridas simples, como um pequeno corte ou hematoma, cicatrizam a uma velocidade visivelmente mais lenta. Essas mudanças não são aleatórias, são sinais de que o corpo não é mais capaz de se defender ou se reparar como antes. Uma das maiores preocupações são as infecções repetidas, pneumonia, infecções do trato urinário, ITUs, infecções de pele e até infecções orais se tornam mais comuns à medida que o sistema imunológico enfraquece. Muitas famílias presumem que são apenas doenças isoladas, mas quando começam a acontecer com frequência ou levam muito tempo para desaparecer, muitas vezes é um sinal de que o corpo está perdendo sua capacidade de lutar. Mesmo os antibióticos que antes funcionavam rapidamente podem parecer menos eficazes. A pessoa pode precisar de medicamentos mais fortes
períodos de recuperação mais longos ou várias rodadas de tratamento para infecções que antes seriam menores. Isso acontece porque, à medida que a circulação diminui e a função dos órgãos declina, o corpo simplesmente não responde ao tratamento tão bem. Outro problema negligenciado são as feridas crônicas. Se você notar que pequenos arranhões, feridas ou hematomas não estão cicatrizando adequadamente ou continuam reabrindo, pode significar que a circulação está comprometida. Um fluxo sanguíneo deficiente significa que oxigênio e nutrientes não estão chegando à pele e aos tecidos eficientemente, tornando a cicatrização muito mais lenta que o usual. Escaras de decúbito, úlceras de pressão, especialmente para aqueles que são menos móveis, tornam-se um risco sério e podem levar a infecções perigosas se não forem cuidadosamente gerenciadas. O que é ainda mais preocupante é que as infecções no último ano de vida, muitas vezes, não se parecem com o que esperamos. Em vez de febre alta, uma pessoa idosa pode simplesmente parecer mais cansada que o normal, mais confusa ou menos interessada em comer. Na verdade, para os idosos, um declínio súbito no estado de alerta mental é frequentemente o primeiro sinal de alerta de uma infecção, mesmo antes que outros sintomas apareçam. É por isso que reconhecer essas mudanças cedo pode fazer a diferença em quanto conforto e apoio eles recebem em sua fase final de vida. Para as famílias que observam um ente querido passar por infecções repetidas, pode ser frustrante e doloroso. É tentador pressionar por tratamentos agressivos, esperando que mais uma rodada de antibióticos ou mais uma internação hospitalar resolva o problema. Mas a certo ponto, o foco frequentemente muda de curar para confortar. Garantir que permaneçam hidratados, manter a pele limpa e hidratada e minimizar o estresse no corpo pode fazer mais pelo bem-estar deles do que outra rodada de medicação que apenas prolonga o sofrimento. Número 5. Grandes mudanças na respiração ou circulação. Um dos sinais mais reveladores de que o corpo está se preparando para sua fase final é uma mudança perceptível nos padrões respiratórios e na circulação. Você pode notar que seu ente querido respira mais devagar ou de forma mais superficial do que antes. Às vezes eles podem pausar entre as respirações, ou sua respiração pode se tornar irregular, acelerando e depois diminuindo inesperadamente. Algumas pessoas experimentam um padrão respiratório suave e rítmico chamado respiração de Cheyne-Stokes, onde a respiração alterna entre respirações profundas e rápidas e longas pausas. Essas mudanças podem começar sutilmente, mas com o tempo se tornam mais pronunciadas e mais frequentes. Outro sinal comum é a circulação enfraquecida. Você pode notar que suas mãos, pés, ou até mesmo o nariz e as orelhas começam a ficar frios ao toque. A pele pode parecer pálida, azulada ou mosqueada, especialmente ao redor dos dedos das mãos e dos pés. Isso acontece porque o corpo está priorizando o fluxo sanguíneo para os órgãos vitais, reduzindo a circulação para as extremidades. É uma indicação clara de que o coração não está bombeando com tanta força como antes. Algumas pessoas também experimentam mais falta de ar mesmo com movimento mínimo. Simplesmente sentar-se, falar ou mudar de posição pode fazê-las sentir-se ofegantes ou sem fôlego. Você pode notá-las respirando pela boca com mais frequência, ou podem precisar parar de repente para recuperar o fôlego enquanto falam. Se antes conseguiam atravessar o cômodo facilmente, mas agora lutam para fazê-lo, sua função pulmonar pode estar diminuindo. Em alguns casos, o acúmulo de líquido nos pulmões pode dificultar a respiração. Isso pode causar uma tosse persistente, ruídos de gorgolejo, ou até mesmo uma sensação de aperto no peito. Muitas pessoas presumem que é apenas congestão de um resfriado, mas em indivíduos idosos perto do fim da vida, muitas vezes é um sinal de que os pulmões estão enfraquecendo. Isso pode tornar desconfortável deitar-se de costas, e eles podem preferir dormir apoiados em travesseiros
ou em uma poltrona reclinável, para facilitar a respiração. Para os membros da família, ver essas mudanças pode ser assustador. É natural querer ajudar e incentivá-los a respirar mais profundamente ou se preocupar que algo urgente esteja acontecendo. Mas em muitos casos, esta é simplesmente a maneira natural do corpo de desacelerar. Pode nem sempre haver uma maneira de reverter essas mudanças, mas existem maneiras de torná-las mais confortáveis. Manter o quarto fresco, usar um umidificador ou oferecer pequenos goles de água pode ajudar a aliviar o desconforto. Em alguns casos, medicamentos ou oxigenoterapia podem proporcionar alívio, mas o foco muda para o conforto em vez de tentar corrigir o problema. Se você notar esses sinais, mudanças na respiração, mãos e pés frios, ou uma tonalidade azulada na pele, preste atenção. Estes são frequentemente indicadores de que o corpo está conservando energia e que a circulação está diminuindo. É um momento para estar presente, oferecer segurança e criar um ambiente pacífico onde se sintam seguros e à vontade. Nestes meses ou semanas finais, a coisa mais importante que você pode lhes dar não é intervenção médica, é conforto, dignidade e o conhecimento de que não estão sozinhos. Ao chegarmos ao final deste vídeo, reserve um momento para refletir sobre o que discutimos. Perda de peso significativa, fadiga extrema, declínio cognitivo, infecções frequentes e grandes mudanças na respiração e circulação. Esses 5 sinais frequentemente aparecem no ano que antecede o falecimento de uma pessoa idosa. Eles podem não acontecer todos de uma vez, e podem não ser sempre óbvios no início, mas quando você começa a notá-los, é um sinal de que o corpo está se preparando para sua transição final. Para muitas famílias, essas mudanças podem ser difíceis de aceitar. É natural querer lutar contra elas, incentivar um ente querido a comer mais, se mover mais, ou superar a exaustão. Mas às vezes, a melhor coisa que podemos fazer é ouvir o que o corpo deles está nos dizendo. Em vez de focar em tentar reverter o inevitável, podemos focar em tornar o tempo restante deles o mais pacífico, confortável e significativo possível. Compreender esses sinais não é sobre temer a morte, é sobre estar preparado para ela. Quando você reconhece essas mudanças cedo, pode oferecer um cuidado melhor, tomar decisões importantes com antecedência e garantir que os meses finais do seu ente querido sejam preenchidos com amor e dignidade. Este é um tempo para valorizar momentos, compartilhar histórias e deixá-los saber que são valorizados e não estão sozinhos. Se você está notando esses sinais em alguém próximo a você, respire fundo e lembre-se de que você não está sozinho nesta jornada. Muitas famílias já trilharam este caminho antes, e embora nunca seja fácil saber o que esperar, pode ajudá-lo a encontrar força, paciência e paz. Agora pense no sinal de fadiga extrema e fraqueza que discutimos. Você já testemunhou esse tipo de exaustão profunda em um ente querido idoso? O que você aprendeu com essa experiência e como você forneceu apoio? Ouça os sinais silenciosos. Nossos corpos, especialmente à medida que envelhecemos, se comunicam de maneiras sutis. Reconhecer esses sussurros, seja uma perda de peso inexplicada, fadiga persistente ou mudanças na clareza mental, nos permite responder com compaixão e previdência. Não se trata de lutar contra a progressão natural da vida, mas de abraçar nosso papel como cuidadores para proporcionar conforto e amor durante um tempo precioso e sensível. Por favor, compartilhe seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Suas histórias podem oferecer conforto e orientação a outros que trilham um caminho semelhante.